quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, desde já, agradecer a cada um de vocês que estão e que se inscreveram neste canal, Tamires Mesquita. O propósito desse canal é falar da palavra do Senhor, é deixar uma palavra para a tua vida. Então, nesse momento, eu já te peço que você deixa teu like, compartilha. Quem sabe alguém está necessitando ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de edificação, muitas vezes de repreensão, pois o Senhor, Ele repreende aquele a quem Ele ama. Já sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês que estão ouvindo essa mensagem. E eu quero falar de uma palavra o qual, no início da minha caminhada, tem falado muito comigo. Uma palavra bastante pregada, bastante conhecida, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, louvado seja Deus, verso 1, que diz assim a palavra do Senhor: Houve um homem de Ramatais, Ofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Zufé, Efreteu. Este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Benina. Benina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Benina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A palavra relata de uma família aonde tem 3 personagens: Elcana, Ana e Benina. A palavra nos mostra que nem sempre, louvado seja Deus, houve uma terceira pessoa nesse cenário, pois sabemos que Elcana se apaixonou por Ana e casou. Conhecemos e sabemos muito bem que quando um casal se apaixona e casa, eles têm um propósito de construir uma família. E para isso, eles teriam que ter os seus filhos, a sua casa, o seu trabalho, tudo. A palavra nos mostra que Ana tinha tudo isso, mas lhe faltava algo. Ana não tinha filhos. Elcana então decide casar com uma segunda mulher. Sabemos que naquele tempo havia, louvado seja Deus, um costume, o qual a mulher que não concebesse e desse filhos ao seu esposo, por lei, o seu esposo poderia casar uma segunda vez para gerar, para que assim desse continuidade ao seu nome, para que houvesse uma descendência. Elcana fez isso e casou-se a segunda vez.
O que Eucana não sabia é que, ao fazer isso, ele traria para a sua casa problemas, tristezas, lutas. Às vezes agimos e não pensamos nas consequências. E quando fazemos aquilo que por muitas vezes por impulso vem à nossa mente, começa então a surgir também conflitos, barreiras. E muitas vezes não sabemos como agir, como lidar com essa situação. O tempo passou. Enquanto Ana não gerava filhos, Belina, ela gerava. E a palavra diz que todos os anos Elcana subia até o templo, até a casa do Senhor, para sacrificar ao Senhor dos Exércitos pela vida dos seus filhos, para apresentar diante do Senhor em Siló. O mais interessante é que o tempo passa e Benina começa a perseguir a Ana. Mas quando paramos para prestar atenção, nós vemos que o momento em que Benina mais perseguia e a entristecia a Ana era quando eles estavam se organizando para ir a Siló, na casa do Senhor. Eu vejo uma mulher que deveria ser amiga, que deveriam ser vistas como irmãs, porque, querendo ou não, era uma família de 3, mais uma família. Mas havia conflitos. Ana sofria com aquelas palavras maldosas. A palavra nos mostra que Elcana dividia com Benina e os seus filhos e suas filhas do manjar. Mas a Ana dava a porção excelente, porque a amava. Ana estava tão ressentida que não comia do manjar, que não aproveitava aquele momento. Às vezes estamos tão ressentidos com algo, às vezes estamos tão machucados com algo, que se esquecemos de se alimentar da presença, de buscar a presença do Senhor. Às vezes algo tira nossa atenção, damos ouvidos à palavra, ao contrário, pensamento muitas vezes que não vem do Senhor, e esquecemos de comer do manjar que o Senhor tem colocado em nossa mesa, que o Senhor tem colocado em nossa mão. O tempo passou e todas as vezes Ana passava por esse cenário. Todas as vezes Benina ria de Ana e falava que ela era amaldiçoada, que ela não podia gerar. Mas o que me chama a atenção é que a palavra nos mostra que o próprio Deus tinha cerrado, ou seja, fechado a madre de Ana. O tempo passa. E numa dessas viagens de Elcana com suas mulheres à casa do Senhor, Ana então decide mudar a sua oração. Ela não aguenta mais. Ela não suporta mais tanta palavra ao contrário, tanta palavra de tristeza. Ela não aguenta mais todos os momentos ter que passar por aquilo. Ela não aguenta. E certa feita, Ana então, quando chega em Siló, louvado seja Deus, ela entra no templo e ali ela começa a desabafar. Ali ela começa, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, a buscar a face de Deus. E ela começa a orar. Ela começa a contar para o Senhor tudo aquilo que ela tem sentido, tudo aquilo que ela tem passado. Ela estava angustiada. A sua alma, louvado seja Deus, estava sofrendo. Ela já não sabia mais o que fazer. Aquela mulher entrou em desespero. Mas o que mais me deixa alegre é que ela entrou em desespero justamente. Louvado seja Deus.
em um único lugar que devemos entrar, que é na presença do Senhor, é na casa de Deus. Sabe? Ana, ela começa a chorar, ela começa a contar para Deus tudo aquilo que ela estava passando, tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela, ao ponto de não sair mais palavra da sua boca, ao ponto, louvado seja Deus, dela, engrandecido seja o nome do Senhor, somente mover os seus lábios, porque já não tinha mais o que falar. O sacerdote ali entrou naquele lugar. Ele olha a Ana jogada no chão e faz uma acusação e diz: até quando estás embriagada, mulher? Afaste de ti este vinho. Às vezes entramos na presença do Senhor e só choramos. E alguém que não entende nos acusa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não se importe com as acusações. Não se importe com as palavras ao contrário. Porque o mesmo Eli que acusou Ana foi o mesmo que profetizou a vitória. E foi o mesmo que viu a vitória nos braços de Ana. Não importa o que estão dizendo da tua vida, não importa o que estão falando de você, as mesmas pessoas que te acusam, essas serão as mesmas pessoas que irão profetizar vitória sobre a tua vida e que irão ver, louvado seja Deus, o fruto, a resposta nos teus braços. Ana, o que você chora hoje, o que você chora hoje, não tem noção da alegria, do tamanho da vitória que o Senhor colocará nos teus braços, que o Senhor colocará nas tuas mãos. Nasceu Samuel. O tempo de Samuel nascer está chegando na tua vida. Você só precisa crer, acreditar que o mesmo Deus que abriu novamente a madre de Ana, que entregou Samuel em suas mãos, que fez a humilhada ser exaltada, é o mesmo Deus que vai agir, que